Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Bia. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do Enem, sempre um prazer muito grande, um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente falar do nosso módulo aí 32, né, falar sobre relações religiosas no Brasil e no mundo. Eu sei que falar de religião sempre envolve polêmica, né? As pessoas, quando a gente aborda a temática religiosa, sempre tratam isso de uma forma ligada a uma polêmica, a uma discussão, ao desentendimento, a uma percepção distorcida acerca da ideia do divino ou da divindade. Agora, é importante que a gente perceba que aqui o que a gente vai fazer não é trabalhar com esse viés da polêmica, e muito menos a gente não está aqui em uma aula de religião escolar, ou a gente não está aqui numa aula de uma pastoral ou de algum tipo de igreja. A percepção aqui, a intenção é mostrar para você como que o Enem pode cobrar de você a percepção religiosa e a compreensão acerca das religiões. Por quê? Porque a religião, assim como outros comportamentos sociais, fazem parte da cultura de uma sociedade. Então, quando você pensa na cultura brasileira, é natural você pensar em alguns aspectos do cristianismo, visto ser a crença mais comum e hegemônica em nosso país. Quando você pensa na Índia, é natural pensar aspectos do hinduísmo. Quando você pensa em uma região como, por exemplo, a religião do norte da África, é natural pensar na religião muçulmana e por aí vai. Existe uma coisa importante a gente compreender, que a religião, além de ela ser um fenômeno de crença, de fé, a religião também é um fenômeno sociológico, porque ela influencia a forma como as pessoas vivem, compreendem e vivenciam, né, a sua própria realidade. Então, nossa função aqui está muito longe de ser falar da religião do ponto de vista de vamos converter pessoas, ou vamos debater. Não, esquece. A nossa percepção aqui é trabalhar da religião e com a religião através dos impactos sociais que ela pode vir a causar. E aí, a primeira coisa a gente entender é o que é uma religião, né? O que define o que é ou o que não é uma religião, o que define o que é ou o que não é uma perspectiva religiosa. Existe uma frase de um sociólogo chamado Peter Berger que ele fala o seguinte: a religião é uma obra humana através do qual é construído um cosmos sagrado. Ou seja, Peter Berger está falando que a religião é uma criação humana. Leandro, mas para mim a minha religião é uma crença criada por uma divindade. Ok, deixa a sua fé um pouquinho de lado e vamos pensar de forma sociológica, porque é assim que o Enem vai te cobrar. Então, você tem que entender que para o Enem a religião é uma obra dos homens, ou seja, a religião é uma criação humana. E é uma criação humana do qual tenta-se entender, compreender e criar o que a gente vai chamar de um cosmo sagrado. Quando eu falo cosmo sagrado, cosmo é o universo, ou seja, uma perspectiva acerca do mundo, do universo, de que está ao meu redor. E a gente tem que entender que para as pessoas que detêm e criam uma perspectiva religiosa, esse cosmo criado é um cosmo ligado ao sagrado. Sagrado seria aquilo que é opositor ao profano. Profano são as coisas banais do cotidiano, do seu dia a dia. Sagrado é aquilo que é transcendente. Como assim transcendente? Aquilo que está acima, que está além, que de alguma forma manuseia e controla a minha realidade. Uma coisa importante é a gente perceber que quando a gente fala sobre religião,
quando a gente entende sobre religião, a gente percebe que a religião, ela sempre possui um padrão de comportamento e alguns rituais criados ao longo de sua história. Ou seja, toda e qualquer religião, para ser classificada como uma religião, ela precisa ter um conjunto de elementos de rituais. E quando eu falo rituais, pode ser ir à missa, pode ser ir ao culto, pode ser tomar um passe, pode ser algum tipo de crença acerca de algum momento da realidade anual. Tudo isso são rituais. A palavra ritual, as pessoas sempre associam ela a uma questão ligada às religiões que fazem rituais com animais. Não, esquece. Ritual vem de rito. Rito é algo que se repete. Ou seja, se você vai à missa todos os domingos, aquilo é um ritual para a sociologia. Se você reza todos os dias antes de dormir, aquilo é um ritual para a sociologia. Porque ritual é uma prática comportamental que se repete. Então a religião, a gente quando fala que ela é uma obra humana, é porque a religião só se classifica para a sociologia através de uma ideia em que nós temos comportamentos humanos que se repetem e que são repartidos entre diversos indivíduos. Porque se só eu tenho um certo comportamento, aquilo não é uma religião. Agora, se milhares de pessoas têm o mesmo comportamento todos os dias, aí a gente começa a ter um aspecto de maior compartilhamento de percepções, o que leva a uma composição que a gente pode chamar de uma composição religiosa. Uma outra coisa importante a gente perceber é que quando a gente fala de religião, é natural haver um viés de superioridade. Como assim um viés de superioridade? É comum ao longo da história que religiões tendam a entender a sua forma de ver o mundo como certa, como superior, como a mais adequada, como a mais correta. É natural que a gente perceba uma realidade que tende a crer uma superioridade em relação à sua fé e, em contrapartida, à fé alheia. Quando eu falo que isso é normal, não é que isso é bom, isso é problemático, mas é algo que infelizmente se normalizou ao longo do tempo. As pessoas têm uma tendência muito natural a entender a sua fé, a sua forma de ver a realidade e enxergar o mundo como aquela que é adequada e olhar para a fé dos outros como exótica. E aí, gente, a gente pode agora também conversar sobre uma coisa. Quando você olha para a prática, por exemplo, do hinduísmo, pessoas que acreditam em vários deuses, os chamados percepção politeísta, quando você olha, por exemplo, a percepção oriunda dos islâmicos, a gente olha para isso e pensa assim, poxa, né, como assim? E a gente olha com esse desdém muitas vezes, e esse desdém ele deriva de uma relação de desconhecimento, mas também de crença que a sua forma de enxergar é a normal, que a sua forma de ver o mundo é a adequada. E isso obviamente é problemático, e o Enem também trabalha com esse debate, essa percepção que nós temos um pouco preconceituosa. Isso tem um nome, chama-se etnocentrismo. Etnocentrismo é quando eu coloco a minha cultura no centro, a minha cultura como a mais adequada, a minha cultura como a correta e, consequentemente, olho para a cultura do outro como inferior, lembrando que religião, para a percepção sociológica, faz parte da cultura dos indivíduos, tá? O Brasil, nesse debate todo, o Brasil tem na sua Constituição a liberdade de credo e de culto, né, pelo artigo 5º. Ou seja, o Brasil, pela lei, vou repetir, pela lei, o Brasil é um país laico. Leandro, então o Brasil é um país onde se proíbe religiões? Não. O Brasil não é um país ateu. O Brasil é um país laico. Tem uma diferença nisso. O país laico não é aquele que as religiões não são permitidas, pelo contrário. O país laico é aquele país que tem laicidade. O que é a laicidade? É um país que estabelece que qualquer pessoa possa ter a crença que bem entender, a crença que bem compreender, a crença que bem desejar. Ou seja, na visão jurídica, constitucional de nosso país, as pessoas podem ter a fé que elas bem entendam. Então, se você quiser ter a religião católica, se você quiser ser da religião evangélica, se você quiser ser da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, tanto faz. Tanto faz. Pelo governo, pela lei brasileira, todas elas têm que ter a mesma aceitação e o mesmo respeito para a sua realização. A gente sabe que, infelizmente, isso não acontece na prática. Infelizmente, o que existe na lei nem sempre é aplicado de forma total. Porque se o Brasil é um país laico, além de ele promover a possibilidade de todo mundo ter suas próprias crenças de religiões, o governo brasileiro também não deveria, em nenhuma circunstância, gerar privilégios para algum tipo de crença. Infelizmente, esses privilégios existem. E existem há muito tempo, não é coisa do governo A ou governo B. Existem desde sempre. E esses privilégios, eles existem porque se confunde uma questão que é, pelo Brasil ter uma maioria cristã, e a maioria cristã no Brasil ela é absoluta, né? Segundo os últimos dados, chega a quase 90%. Apesar de nós termos uma maioria cristã,
não quer dizer que o governo possa gerar algum tipo de privilégio para uma crença cristã. E quando eu falo cristã, eu estou incluindo tanto o cristão católico quanto o cristão evangélico, tá? Uma coisa importante a gente perceber é que quando você tem, por exemplo, um feriado, recentemente agora, 12 de outubro, houve um feriado, então foi o feriado de 12 de outubro. 12 de outubro é feriado, porque é dia das crianças. 12 de outubro é feriado, devido à ideia da existência de uma padroeira, né, que é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Isso é um feriado, e você fala, pô, Leandro, você é contra feriados? Jamais, feriado, gosto muito. Mas, inegavelmente, quando você gera a ideia de um feriado ligado a uma crença cristã, católica, o que se gera a partir disso é que você deveria ter feriado para todas as religiões. Então, a perspectiva de laicidade, ela tem uma postura muito clara. Ou você gera privilégio para todos, ou você não gera privilégio para ninguém. Na hora que você coloca um feriado, como por exemplo o feriado Nossa Senhora Aparecida, um feriado como padroeiro de cidades que vocês moram, um feriado como feriado de Corpus Christi, um feriado como o Natal, por exemplo, você está estabelecendo um entendimento de que algumas religiões têm seus dias santos sendo vangloriados. Agora, pensa que eu sou um judeu. Pensa que eu sou um muçulmano. Pensa que eu sou um hindu. Naturalmente, nas minhas datas comemorativas, né, aquelas que envolvem a minha fé, não é feriado. E aí, obviamente, eu não tenho a liberdade de, por exemplo, ter um dia para cultuar a minha religiosidade. E isso é interessante para a gente perceber que eu não estou aqui de forma alguma criticando que existam feriados católicos, não é isso. Só te mostrando que isso vai contra o aspecto da laicidade, porque ou teria feriado para todos ou para nenhum. E como ter para todos, obviamente, seria impossível, porque o país não teria nada, só teria feriados, é ótimo, mas ao mesmo tempo não teria dinheiro circulando, a gente tem um problema. Eu estou dando o exemplo do feriado só como uma coisa simbólica, mas tem outros problemas sobre a laicidade em nosso país. Quer ver? Você tem alguma nota de dinheiro na sua casa aí? Pode ser de R$2 ou de R$100, tanto faz. R$2, R$5, R$10, R$20, qualquer nota de dinheiro. Pega essa nota aí. Quando você pegar essa nota, você vai olhar que no cantinho, lá no cantinho, bem pequenininho, tem uma frase assim, ó, Deus seja louvado. Toda nota no Brasil tem. Pequenininho, no cantinho, Deus seja louvado. Isso está na nota de R$2, de R$5 ou de R$10. E aí é bacana a gente pensar o seguinte, Leandro, mas fala Deus. Não fala qual Deus. Perfeito, mas e se a minha religião não tem um Deus? E se a minha religião tem vários deuses, como é o caso, por exemplo, da religião hindu? Isso, obviamente, também gera o privilégio, né, de culto, de crença a uma perspectiva de religiosidade. Repara que às vezes você olha para prédios públicos, como a Câmara dos Deputados ou como o Tribunal Federal, você vê que tem uma cruz em cima. Leandro, mas é uma cruz, símbolo do cristianismo, sem dúvida alguma. Mas é a mesma ideia do feriado. Ou tem que ter símbolo religioso de todas as religiões, ou de nenhum. Leandro, mas aí é muito problemático. Eu concordo com você, é muito problemático. Mas eu estou querendo te mostrar uma coisa. O Brasil possui, por lei, a ideia da laicidade. Isso está presente na lei brasileira. A laicidade ela vai trabalhar com uma perspectiva que é ou todo mundo tem privilégio ou ninguém tem. No Brasil, ainda existe um privilégio às perspectivas cristãs, devido a se entender e compreender que é a maioria. E por ser a maioria, o Brasil é um país cristão. E de fato, o Brasil é um país cristão em quantitativo e em influência, mas pela lei não deveria ser, ou pelo menos a gente precisa mudar a lei se a gente quer estabelecer esse tipo de comportamento e de lógica. Beleza? Tranquilo? E aí tem uma coisa importante que é o seguinte, quais são as características de religiões? O que uma religião tem que ter? O que uma religião tem que possuir para a gente poder chamar ela de religião? Primeiro, toda religião tem algum tipo de narrativa que explique o começo do mundo. Ou o início do mundo, ou o início das coisas, ou o início das realidades, toda religião tem. Se você, por exemplo, é um católico ou um cristão, mesmo que um católico, evangélico, você tem no seu livro sagrado, que é a Bíblia, uma parte que fala que é o Gênesis, né? Gênesis seria o início, que explica o início do mundo, o início do universo. Essa perspectiva é relevante para a gente pensar, né, que a religião católica, a cristã, a evangélica, ela tem uma narrativa, a gente chama de narrativa porque é uma história contada, acerca de como o mundo começou, de como o mundo se iniciou, e toda religião vai ter. Toda religião tem algum tipo de entendimento acerca do início da realidade, né? Vai existir a mitologia dos orixás para explicar como ocorre isso dentro das religiões de matriz africana. Vai existir outras perspectivas na Torá ou no Alcorão. Ou seja, a ideia é que toda fé, toda religião, tem algum tipo de narrativa que explica a existência, o começo do mundo, que explica tudo aquilo que existe ao nosso redor. Tá? Uma segunda coisa importante é que as religiões têm uma tendência a sacralizar determinados locais, ou também gerar um processo de sacralização para algum tipo de espaço ou algum tipo de contexto. Um exemplo, no ano passado,
Eu sou flamenguista, né, para quem não sabe. No ano passado teve a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. E a final da Copa do Brasil, no ano passado, de futebol, ela caiu no dia 12 de outubro. 12 de outubro é o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Eu moro no Rio de Janeiro e o jogo seria em São Paulo. Do Rio de Janeiro para São Paulo são 5 horas de carro, mais ou menos. E aí era feriado, e como era feriado eu falei, pô, vou conseguir ir no jogo, né? Porque eu trabalho durante a semana não teria como ir, porque eu tô trabalhando, mas como era feriado, eu falei, poxa, eu vou no jogo, né? Acordei cedo, peguei o carro e falei, vamos lá, vamos dirigir 5 horas até São Paulo, né? E fui indo para São Paulo e para o jogo. E aí você vem pelo Rio de Janeiro, né? Quando você chega em São Paulo, entrando na cidade de São Paulo, bem na fronteira, um pouquinho depois da fronteira entre Rio de Janeiro e São Paulo, tem uma cidade chamada Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, ela é uma cidade onde fica, né, o Santuário de Aparecida, que é o local onde muitos católicos vão para lá no dia 12 de outubro, né, fazendo romarias, que a gente chama, que é esse processo de deslocamento, né? E aí eu peguei um trânsito, gente, mais um trânsito, tudo engarrafado, porque eu esqueci que era um dia ligado à fé católica. E aí tem uma coisa importante a gente perceber, que é porque aquele espaço de Aparecida é um espaço sagrado para os católicos. Repara, vocês estão vendo agora um conflito, um grande conflito acontecendo no Oriente Médio mais uma vez, né? O conflito ligado, né, ao conflito árabe-israelense. Aquele conflito ele tem muito de uma lógica de ver quem vai estar sob posse de locais sagrados, né? Locais sagrados como, por exemplo, Jerusalém, as colinas de Golã, o Sinai, né? Lugares que estão presentes na Bíblia, para quem tem fé cristã, por exemplo. Então existe uma perspectiva fundamental que é, a religião ela sempre tem sacralização de espaços, sacralização de locais, sacralização de ambientes. Só um detalhe, tá? Para quem tá me zoando ali no chat, ó, o Flamengo ganhou, tá? Valeu a pena. Mas continuando aqui. Oi? Tá ganhando agora? Tá quanto o jogo? 2-0 aí, Cruzeiro. Pô, isso aí, gosto muito. Continuando aqui, existe uma outra coisa importante a gente entender, que as religiões também estabelecem períodos do ano, né? E quando eu falo períodos do ano, é porque a religião estabelece períodos do ano que são sagrados para ela. Exemplo, se você é católico, cara, o Natal é uma data muito importante para você. É uma data de renascimento, é uma data de nascimento, de repensar. Se você é, por exemplo, a Páscoa pode ser um local e um momento de grande reflexão para você, tem o período da Quaresma, né? Se você é, por exemplo, um judeu, o período do Yom Kippur, o dia do perdão. Então, além de você ter locais sagrados, né, se você tem algum tipo de fé, existe uma coisa importante também, que são momentos do ano em que, de alguma forma, existe uma reflexão acerca de certos temas que você tende a acreditar, que você tende a entender. E, por fim, religiões também propõem festas. Festas, períodos que são de diversão, de alegria, porque também são períodos que sacralizam aquela fé e aquela crença e aquele entendimento, tá? Uma outra coisa importante é que religiões possuem símbolos. Sempre a religião possui símbolo. Pode ser a cruz, pode ser a figura da estrela de Davi para os judeus, pode ser a figura, né, de Ganesha para os hindus. Existem simbologias. As religiões possuem percepções simbólicas. E eu estou te contando tudo isso para você perceber que as religiões, de forma geral, elas têm padrões em comum. Tem coisas que estão presentes em todas, né? Tem coisas que estão presentes em toda e qualquer religião como um instrumento a se classificar o que é e o que não é uma religião, tá? Olha para cá agora que eu quero te mostrar o seguinte. A sociologia estuda a religião e pensa sobre religião há muito tempo. E os 3 autores mais famosos, Marx, Weber e Durkheim, eles também tentam entender aspectos religiosos. Durkheim, por exemplo, era um grande sociólogo que vai compreender a religião como algo bom, vai compreender a religião como algo positivo. Durkheim acreditava que a religião aproxima as pessoas, unifica os indivíduos. Durkheim acredita, por exemplo, que a religião gera solidariedade entre os membros de um grupo. Durkheim, então, vai ser um cara que vai trabalhar com a composição de que a religião faz um bem para a sociedade, porque ele acredita que a religião promove uma união, uma proximidade, uma comunhão, um laço comunitário entre as pessoas. Então, guarda isso. Durkheim é um autor que vê de forma positiva a religiosidade, e entende que a religião faz algo de bom, compreende que a religião traz algo positivo, promove algo positivo, visto que gera solidariedade, gera união, gera corroboração, gera um entendimento comum. Somos todos irmãos, logo temos objetivos, percepções, entendimentos em comum acerca da sociedade. Beleza? Uma outra figura da sociologia importante é o Karl Marx.
E o Karl Marx já não é tão otimista quanto o Durkheim. Se o Durkheim via a religiosidade de forma positiva, Karl Marx não vê tanto. E por que ele não vê tanto? Ele vai dizer que a religião, ele usa um termo, né, que é a religião é o ópio do povo. Ópio, para quem não sabe, é um tipo de droga, é um opioide, né? É algo que tem uma derivação ligada aí à cocaína, etc. Então tem um aspecto importante que ele fala, que a religião é o ópio do povo, é que a religião é uma droga. Mas uma droga em que sentido? Porque ela tira o ser humano da realidade. Ele vai dizer que a religião serve para manipular as pessoas, para controlar as pessoas. Que a religião serve como um instrumento e um elemento que mantém as pessoas quietas, comportadas, dóceis. Não é ver que tá uma droga, está sendo explorado. Mas Deus tem um plano para você. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus está te observando. Confia no processo. Confia no seu destino. E o Marx vai se incomodar com isso. Porque ele vai dizer, fundamentalmente, que isso mantém as pessoas sem se rebelar, sem se revoltar, sem perceber que estão sendo exploradas, dominadas, controladas. Então ele fala que a religião ela é algo que foi apropriado pelas elites, e apropriado pelas elites como algo que, de alguma maneira, gera um controle. Marx era judeu de nascimento. Né? Mas o Marx ele vai até escrever um livro chamado A Questão Judaica, se colocando como alguém que faz críticas à perspectiva religiosa, apesar de ter nascido numa família judia, tá bom? E aí é bacana a gente compreender essa perspectiva do Marx e relacionar com o capitalismo, porque o Marx está falando que a religião é o que mantém as pessoas dóceis dentro de um capitalismo. Vou te dar um exemplo. Tá? Eu estava esses dias no colégio que eu trabalho, colégio mesmo, né? Sem ser um curso online. E eu estava nesse colégio e tinha uma pessoa que trabalha no colégio, na secretaria. Eu estava conversando com ela e ela falando que ela demora muitas horas no transporte público para ir trabalhar e falando que estava muito difícil. E aí depois que eu conversando, trocando essa ideia com ela, ela soltou uma frase em que ela falou assim: ah, mas isso é um plano de Deus para mim. Eu não estou entrando no mérito se ela está certa ou errada, tá, gente? Por favor. Não estou entrando no mérito se aquilo é um plano de Deus para ela ou não. Mas essa fala é a fala que o Marx ficaria irritado. Por quê? Porque quando ela fala que aquilo é um plano de Deus para ela, quer dizer que ela não pode, de alguma forma, questionar aquilo. Quer dizer, de alguma forma, que ela não pode achar que está sendo explorada de alguma forma, ou que as condições de vida, de sociedade, que a prefeitura e que tudo ao seu redor, de alguma forma, deveria ser melhorado. Porque existe um plano de Deus para ela viver aquela condição. Então, o que o Marx está falando aqui não é uma crítica necessariamente à religião. É como o capitalismo se apropria da lógica religiosa. É como o capitalismo se apropria da lógica religiosa para manter as pessoas quietas, comportadas. E a palavra-chave para o Marx é resignadas. Né? As pessoas ficam resignadas com esse entendimento ou com essa perspectiva. Beleza? Tranquilo? Tem pergunta de ali? Não. Né? Além do Durkheim, que vê a religião de forma positiva, e além do Karl Marx, que vê a religião de uma forma mais negativa, existe um outro autor, né, que é o Max Weber. Né? O Max Weber ele não vê a religião nem de forma positiva, né, nem de forma negativa. O Marx ele vai fazer muito mais de um processo de tentar mostrar que a religião ajudou, colaborou no surgimento do capitalismo. E aí vocês já tiveram essa aula comigo aqui em outros momentos, né? Que é a ideia de que o Weber vai dizer que só existe capitalismo porque existiu a religião protestante. Porque ele vai dizer que a religião tem um poder tão grande de influência nos indivíduos que ela consegue mudar éticas, comportamentos, que ela consegue mudar a forma como as pessoas vivem. E, consequentemente, quando a religião protestante estabeleceu uma ideia de que o trabalho, a busca pelo lucro, a busca pela riqueza não era um problema, isso vai gerar o capitalismo, margem para crescer, margem para se expandir. Tranquilo? Beleza? Algumas coisas importantes sobre religiões em nosso país. Agora, eu preciso da atenção real de vocês. O Brasil, ele é um país de maioria católica. E o Brasil é um país de maioria católica desde sempre. Desde sempre. Né? Quando eu falo desde sempre, é porque desde que o Brasil começou um processo de exploração e colonização por parte dos portugueses, eles começaram um processo de catequização e um processo de conversão religiosa que foi tornando o Brasil um país de maioria católica ao longo do tempo. O Brasil se manteve católico com sua maioria no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Né? A questão é que essa maioria católica já foi muito maior.
Já chegamos a ter algumas pesquisas que colocavam os católicos como mais de 90% da população brasileira, né? Hoje em dia, esses dados já estão modificando-se. Quando você pega o último censo que saiu, né, no começo desse ano, ou quando você pega algumas outras pesquisas já abordando a questão religiosa, você vê que os católicos estão diminuindo. E quando eu falo que os católicos estão diminuindo, não é porque o cristianismo está diminuindo, é porque está tendo uma migração do catolicismo para as religiões de matriz protestante. Então, ao mesmo tempo que o catolicismo está diminuindo, vem havendo um aumento das religiões chamadas como evangélicas, né? E isso é uma característica brasileira, principalmente em algumas regiões, como a região sudeste. A sudeste é um dos locais onde mais se expande essa religião, essa percepção evangélica, assim como também a centro-oeste e a norte. No Nordeste ainda existe uma maioria católica mais expressiva, mas mesmo assim vem ocorrendo um processo de diminuição. Os católicos continuam sendo extrema maioria, mas aquela maioria que já foi de 90%, hoje fica na casa dos 60%. Então é uma maioria que vem diminuindo, que vem se reduzindo, tá? Uma outra coisa também que vem aumentando no Brasil são as pessoas que se colocam como não religiosas. Pessoas que alegam não ter nenhum tipo de religião. Então, cada vez mais também vem aumentando no Brasil pessoas que se colocam como agnósticas ou como ateus, né? Mas, pro final da aula, eu vou te explicar a diferença entre um e outro, tá? E também vem aumentando no Brasil pessoas que se colocam como religiões de matriz espírita, tanto de matriz espírita kardecista, quanto de matriz espírita ligada às religiões de matriz africana, né? Tais como Candomblé, a Umbanda e por aí vai. Beleza? Então, são essas religiões que estão aumentando devido a uma perspectiva de diminuição do catolicismo. Lembrando, o catolicismo continua sendo a maior, disparado, mas existe um processo de diminuição e de aumento muito grande das religiões de matriz evangélica. Tá bom? Tranquilo? Uma outra coisa importante é a gente entender o porquê dessa diminuição. Por que os evangélicos estão crescendo tanto e por que os católicos estão diminuindo? Né? Esse é um fenômeno que não é um fenômeno só brasileiro, isso é um fenômeno que acontece em algumas partes do mundo, mas a gente tem que tentar entender as nossas questões próprias, particulares. Primeiro, as religiões de matriz evangélica perceberam lá nos anos 80 uma coisa fundamental: o Brasil é muito grande. E se o Brasil é muito grande, é muito difícil você estar presente em todos os lugares. Então, vai se investir fortemente por parte dos evangélicos em investimento midiático. Midiático que eu digo em rádios e redes de televisão, porque se entende que isso era uma forma de expandir a fé, de expandir a crença, de fazer que aquela fé, aquela crença entre mais facilmente na casa das pessoas. Então existem muitas rádios evangélicas pelo país, assim como existem também canais de televisão. A Rede Record, por exemplo, né, a segunda maior do Brasil, é uma rede ligada a uma crença evangélica. E aí, o bacana é a gente perceber é o poder, né, midiático de expansão. O catolicismo depois se ligou para isso e até começou, obviamente, também a gerar esse investimento em rádios e também algumas redes televisivas, como a TV Aparecida, Canção Nova, mas já era um pouco tarde. A expansão, né, evangélica tinha se dado de forma muito intensa. Você pode reparar que é muito comum, né, em momentos, por exemplo, da madrugada ou em canais em momentos alternativos da programação de TV, existia uma grande expansão de programas de evangélicos, né, na Bandeirantes, na CNT, na Record mesmo, até na SBT, se eu não me engano, já teve também. Tem uma pergunta aqui. Tô cego, gente, peraí. Peter Parker perguntou: professor, religião e família são núcleos sociais, intrínsecos? Se sim, impor aos membros menores de idade a seguir a religião é crime ou contrassenso? Não, não é crime você obrigar, obrigar não, né? Mas você, de alguma forma, apresentar uma religião para um filho seu. Né? Isso não é colocado como crime, até porque, pela lei brasileira, a família é o núcleo central da vida de uma criança. Logo, a família tem um pouco de autoridade acerca disso. E tem uma coisa interessante a gente perceber, né? Por que o Brasil mantém-se como um país cristão na sua maioria? Por que a Índia se mantém como um país hindu? Por que países do Sudeste Asiático se mantêm com maioria budista? É porque é da família, né? As pessoas passam para frente as crenças que você possuem. Então, por exemplo, se eu tiver um filho, eu vou ensinar para ele a perspectiva religiosa que eu acredito. Se ele vai depois querer ou não ter essa perspectiva religiosa, é problema dele. Né? Mas é uma perspectiva comum na nossa sociedade. Essa lógica de se passar de pai para filho, a lógica religiosa. Tranquilo? Beleza? Eu te falei rapidamente agora
de um dos motivos que faz os evangélicos crescerem no Brasil, questão midiática, mas tem alguns outros motivos. Um outro motivo interessante é a questão de que a religião evangélica ela é praticada em espaços físicos muito simples, muitas vezes. Então, muitas vezes você abre uma garagem, levanta uma porta, coloca 2 cadeiras e já tem uma igreja evangélica ali funcionando, né? Você tem um espaço qualquer no meio do sertão, você coloca uma galera lá e já tem uma célula de uma igreja evangélica funcionando. Então, a religião católica, por ser muito grande, por ser institucionalmente muito organizada, globalmente falando, muitas vezes ela teve dificuldade em estar presente nessa rotina, no cotidiano de pequenas cidades, de pequenos locais. E principalmente em áreas periféricas das grandes cidades, o que gerou uma facilidade para a igreja evangélica crescer, né? Uma facilidade para a igreja evangélica se expandir, por estar presente em todo local, com muita facilidade. Um terceiro motivo para o crescimento evangélico é uma questão de acolhimento. E assim, eu quero que vocês agora sejam muito maduros de entender o que eu vou te falar, tá? O Brasil é um país pobre. É triste, mas é verdade. O Brasil é um país pobre. E em países pobres, é comum que as pessoas, obviamente de origem social mais pobre, elas precisem de auxílio. Auxílio social, auxílio econômico, auxílio psicológico, auxílio de toda forma. E uma das coisas de ambientes que podem gerar esse tipo de auxílio é a religiosidade. Então é muito comum que religiões que tentam ou que possam gerar esse auxílio, esse suporte muitas vezes, consigam gerar um crescimento mais elevado num país. Né? Então as religiões de matriz evangélica perceberam muito facilmente isso e entenderam que o papel da religião ia além simplesmente de cultuar um Deus, e tinha um papel social por trás. Não que a Igreja Católica não faça isso, tá? Eu tive uma criação na Igreja Católica ao longo da minha vida. E a Igreja Católica faz muito isso. Só que pelo seu tamanho, muitas vezes, pela grandiosidade que ela é, né, se torna menos presente no cotidiano e na vida das pessoas. Tá bom? Tranquilo? Além dessa relação existente do Brasil, né, a gente também tem que entender que existe uma diferença em relação ao mundo. E quando eu falo em relação ao mundo, é porque no mundo a relação já é diferente. Se no Brasil vem ocorrendo esse crescimento da igreja evangélica e o Brasil se mantém como um país cristão, né, o mundo está mudando. Como assim? A crença mais comum no mundo ainda é o cristianismo. O cristianismo ele tem hoje algo em torno de 2 bilhões de fiéis. Algumas pesquisas já colocam um pouco mais, 2,2 bilhões e por aí vai. Só que a verdade é que o cristianismo em pouco tempo vai perder esse posto de maior crença do planeta. O islamismo vai passar. Ai, Leandro, por quê? Porque vai passar. Vai passar por 2 motivos. Porque a gente consegue ver a curva de crescimento. O islamismo em menos de 10 anos vai se tornar a maior religião do mundo. Tá? E vai se tornar a maior religião do mundo por 2 motivos. Porque é uma religião que está em expansão, que está em crescimento, diferente do cristianismo que está em diminuição. E uma outra coisa é que o islamismo está presente em países com alta densidade populacional. Como assim alta densidade populacional? O islamismo está presente hoje em países onde as pessoas têm muitos filhos. Muitos filhos. Então gera um processo de crescimento, de expansão. Né? Se você pegar, por exemplo, um país como o Brasil é um país que hoje em dia a média de filhos por casal mal chega a 2. Se você pegar a realidade, por exemplo, de alguns países do Oriente Médio, da Ásia, do Norte da África, tem casais com média de 5 filhos. Ai, Leandro, eu conheço um casal que tem 5 filhos. Ah, legal, senta lá, você entende. Estou falando de média, né? E existe uma média do islamismo, que é uma média com essa perspectiva de alto crescimento, né? E esse crescimento populacional dessas áreas vai gerar que o islamismo, em pouco tempo, vire a religião mais extensa do planeta. Algumas pesquisas falam que é menos de 5 anos. Tá? É muito próxima, é muito perto dessa realidade. Esse dado aqui que eu estou colocando para vocês é um dado de 2019. Provavelmente, se a gente conseguir achar depois de um dado mais recente, até já está mais próximo aqui, já está até mais colado o cristianismo com o islamismo. Tá bom? Existem outras religiões também muito grandes, como é o caso do hinduísmo, né? O hinduísmo, ele é uma religião que ela não tem uma data de fundação, se especula que é de 2000 anos antes de Cristo, uma religião muito antiga. O hinduísmo é muito mais antigo que o cristianismo, muito mais antigo que o islamismo, por exemplo, né? E o hinduísmo, ele tem uma perspectiva de crescimento também. Por que o hinduísmo está crescendo? Porque a Índia está crescendo. Né? O hinduísmo está crescendo porque a Índia, que é o seu país-chave, está crescendo. E uma coisa interessante é porque o cristianismo ele é maior, né? Ele é maioria na Europa, ele é maioria na América. O islamismo, ele é maioria no norte da África, no Oriente Médio, grande parte da Ásia. E o hinduísmo? O hinduísmo é maioria na Índia. Ué, Leandro, mas só na Índia? É, na Índia. Ô, Leandro, mas tem 1 bilhão de pessoas. É, porque a Índia é meio grande, né?
A Índia sozinha hoje é o país mais populoso do planeta. A Índia passou a China recentemente. Então a gente está falando de uma religião que é majoritária em um país, mesmo assim é a terceira maior do planeta, pelo seu poder de crescimento e de expansão. Existe o budismo também, que é uma religião também em expansão no planeta hoje, né? O budismo ele fica ali muito intenso no Sudeste Asiático, né? E o judaísmo, que é uma religião bem menor, né? E o judaísmo tem uma religião, uma perspectiva religiosa muito concentrada na região de Israel, né? Mas também existem, obviamente, a diáspora judaica que levou judeus para o mundo inteiro. Responder algumas perguntas aqui. Peter Parker, professor, algumas religiões requerem sacrifícios de animais. Esse conceito fere leis de proteção a animais? Olha, Peter Parker, a gente se alimenta de animais também, né? A gente se alimenta de animais, a gente come aí carne de boi, carne de frango, carne de peixe. Então a ideia do uso de animais pelo ser humano é algo comum, é algo cotidiano. E pela perspectiva de respeito à religiosidade alheia, não é bem um problema, né? Se você pensar, por exemplo, que no Natal você vai lá e come um peru de Natal, um Chester, aquilo não deixa de ser também o uso de um animal com uma esfera e com entendimento religioso. Vitor Pablo, professor, a previsão da religião evangélica ultrapassar a católica em número de fiéis é provável, Vitor, tá? É um processo bem mais longo, tá? Bem mais longo, não é tão curtinho como eu falei aqui, mas é provável que se manter dessa maneira, em uns 30, 40 anos, isso possa vir a acontecer, tá? Mas não é algo que a gente tenha como prever nesse momento, porque ainda está muito distante. Se aproximou muito, mas ainda está distante, tá? Vamos lá. As perguntas foram essas aí, né? Galera, eu coloquei para vocês aqui, e aí é uma questão que não cai no vestibular, mas aí fica para vocês como curiosidade. Eu coloquei aqui depois vários slides, né, mostrando para vocês onde cada religião está no mundo e também mostrando para você, né, algumas religiões existentes no planeta. Isso aqui não cai no vestibular, mas fica como vocês depois baixarem aí para terem curiosidade, saber como é o hinduísmo, o que fala o hinduísmo, qual a perspectiva acerca do hinduísmo, quais são os deuses, né, do hinduísmo. Coloquei para vocês também no slide, para vocês poderem ver, né, e conhecerem um pouquinho de que cada deus no hinduísmo fala. Tem as religiões também, a religião judaica. Coloquei para vocês também aqui, para quem não for cristão, né, já que a maioria deve ser, perspectivas acerca do que o cristianismo prega, o que ele fala, quais são as matrizes religiosas mais três religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são religiões que são abraânicas, né? Todas elas. Então elas possuem o mesmo pai, né? A fé no pai Abraão. E aí, para terminar, só te explicar uma coisa. O que é ateísmo, o que é agnosticismo, né? Existem três tipos de posição que você pode ter sem ter uma religião. Existe o agnóstico teísta, o agnóstico ateu e existe o ateu. O agnóstico teísta é aquele que crê que existe alguma força ou alguma coisa acima dele, mas ele não tem uma religião específica. Ele acredita numa energia, numa força, em alguma coisa. Beleza? Existe também uma perspectiva que é o agnóstico ateu. O agnóstico ateu não acredita que existe, mas também não duvida. E existe o ateu. O ateu, ele rejeita e ele afirma a ausência de divindades. Tá? Então, repetindo, agnóstico teísta acredita que existe algo acima. Beleza? O agnóstico ateu, ele não acredita, mas não duvida que exista. E existe o ateu, que é aquele que rejeita ou afirma a ausência de uma divindade. Beleza, galera? Meus queridos, um forte abraço, né? Um prazer grande estar com vocês. Não vou me despedir agora não, porque tem outra aula minha hoje de filosofia ainda, depois a gente conversa melhor, tá bom? Abraços, até mais, gente. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.